Olá, seja muito bem-vindo a este canal. A história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Abner, a história de Abner, o chefe do exército de Saul. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Abner foi um israelita, filho de Ner, que serviu como chefe do exército de Saul. Ele era primo do rei Saul, pois era filho de Ner, que era filho de Abiel, o avô de Saul. Abner também foi pai de Jaziel, um servo de Davi. Ele tinha muita influência entre os hebreus, tanto que fez de Isbosete, filho de Saul, rei sobre Israel, após a morte do rei Saul. Durante o reinado de Saul, Abner era muito influente em Israel. Ele liderou o exército israelita em várias campanhas militares bem-sucedidas, que possibilitaram a expansão do reino de Israel. E foi em uma dessas campanhas militares contra os filisteus que Abner apresentou o jovem Davi ao rei Saul. O texto bíblico diz: vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este mancebo, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este mancebo? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, mancebo? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Quando o ódio de Saul se inflamou contra Davi, Abner liderou as tropas que o perseguiram. Em um episódio muito conhecido, Davi conseguiu se aproximar de Saul enquanto ele dormia e pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça dele. Naquela ocasião, Abner e os seus soldados estavam dormindo ao redor de Saul, e por isso, logo em seguida, ele foi repreendido por Davi, que o cobrou de falhar na proteção do rei. O texto bíblico diz: então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardastes o rei, teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei, teu senhor. Quando Saul foi morto depois de uma derrota para os filisteus, Abner rapidamente tratou de colocar Isbosete, que era filho de Saul, sobre o trono de Israel, em lugar de seu pai. O texto bíblico diz: porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. Com exceção da tribo de Judá, todas as outras tribos de Israel inicialmente reconheceram Isbosete como rei. Davi era reconhecido como rei em Hebrom, pela tribo de Judá, e houve um grande conflito entre os apoiadores de Isbosete e os apoiadores de Davi. Nesse conflito, o exército de Isbosete, liderado por Abner, acabou derrotado em Gibeon. Ao fugir, Abner foi perseguido por Asael, irmão de Joabe, comandante das tropas de Davi. Abner se esforçou para não fazer dano a Asael, mas Asael insistiu no combate. Então, em autodefesa, Abner matou Asael com uma lança. Abner ficou muito poderoso após a morte de Saul. Ele exercia grande influência entre as tribos de Israel. Em um certo momento, Isbosete chegou ao ponto de acusar Abner de se relacionar com Rispa, que era concubina de seu pai, insinuando que Abner estava conspirando para se apoderar do trono de Israel. O texto bíblico diz: e tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: por que possuístes a concubina de meu pai?
Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivos para me erguires por causa da maldade de uma mulher. Abner não aceitou ter sua fidelidade questionada e decidiu realmente apoiar Davi como rei sobre uma nação unificada. Então Abner agiu como um pacificador e negociador diante das tribos de Israel e fez com que todas elas reconhecessem Davi como rei. Davi elogiou Abner por seus esforços e fidelidade. A vida de Abner chegou ao fim quando Joabe, o comandante das tropas de Davi, o matou de forma traiçoeira. Isso aconteceu quando Joabe voltou de uma incursão. Ele ficou sabendo que Abner tinha sido recebido por Davi em Hebrom e tentou fazer com que Davi desconfiasse de suas verdadeiras intenções. Ele alegou que Abner estava tentando enganar Davi. Então Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, fazendo com que ele retornasse a Hebrom, sem que Davi soubesse. Ao voltar a Hebrom, Abner foi levado por Joabe para uma conversa particular. Foi nessa ocasião que Joabe o matou, de forma traiçoeira, com o objetivo de vingar o sangue de Azael, seu irmão. Alguns estudiosos acreditam que, além do sentimento de vingança, era possível que Joabe também estivesse tomado de inveja contra Abner, ao considerar que talvez ele pudesse tomar o seu lugar como comandante do exército de Israel. Quando o rei Davi soube da morte de Abner, ele lamentou profundamente. Ele deu a Abner um funeral digno de realeza em Israel. Davi também amaldiçoou o assassino, afirmando que o Senhor traria juízo àquele crime. Os israelitas também acompanharam Davi e lamentaram profundamente a perda de Abner. E essa foi a história de Abner, o chefe do exército do rei Saul.